Estamos de volta, alunos lindos, maravilhosos. Um abraço, olha só, para Coivaras do Piauí. Good morning, thank you. Abraço para Leslie Manuela, a Leslie, para Manuela, para Milena, Lailiane, Tauan, Everton, Anailson, Rajendra, Mariane, hugs. E kisses? No, kisses no. Limit. Abraço carinhoso. I love you. I love you. Vocês, meus queridos alunos de Coivaras do Piauí, maravilha. Continuando a aula, o mundo do trabalho, introdução. Nós estamos agora pensando sobre o que é um profissional interdisciplinar. Olha só, gente. No módulo 1, nós aprendemos que no projeto de aprendizagem interdisciplinar, vamos recordar o módulo 1 agora, tá bom? O que nós aprendemos? Aprendemos que nesse projeto de aprendizagem interdisciplinar, há o desenvolvimento de habilidades de observação, de investigação científica, trabalho em equipe e resolução de problemas reais. Nós aprendemos no módulo 1 sobre isso. E nós aprendemos também que há a promoção de situações de interação dos estudantes com a escola em que estudam, para identificar e resolver problemas do cotidiano. Foi o foco do projeto de aprendizagem interdisciplinar 1. Vocês tiveram um contato e vocês assimilaram o que é interação entre grupos, o que é valores e limites, teoria prática, leitura, análise, síntese, pesquisa, participação em debate, sequência e encadeamento, ação-reflexão, contextualização, conhecimento científico. Nesse módulo 2, o foco será o mundo do trabalho na vivência da educação, ou a educação na vivência do mundo do trabalho. Nós vamos, nesse segundo módulo, analisar os modos de organização do trabalho e vamos fazer uma relação com as nossas escolhas profissionais e o projeto de vida do estudante, as diferentes dimensões da formação do estudante de forma integrada e nos diversos componentes curriculares, a aplicação dos conhecimentos técnicos e da formação geral básica no desenvolvimento de uma pesquisa acadêmica e um projeto de aprendizagem interdisciplinar resultante dessa pesquisa. Serão esses 4 pontos o nosso foco no módulo 2. Então, vai ficar para casa, já vou deixar a primeira atividade de casa. Eu vou deixar essa tarefa para casa porque ela é fundamental para que nós compreendamos esse segundo módulo do projeto de aprendizagem interdisciplinar. Pense na relação que existe entre as disciplinas que compõem o curso técnico em finanças nesse módulo 2. Vocês têm essas disciplinas, Fundamentos da administração é uma disciplina. Projeto de aprendizagem interdisciplinar 2, legislação trabalhista, tributária e empresarial, fundamentos das finanças públicas, fundamentos da matemática financeira. Você vai, certo, em casa, pensar na relação que há entre essas 5 disciplinas, entre esses 5 componentes curriculares do curso técnico em finanças desse segundo módulo. Você vai anotar em seu caderno as suas descobertas. E anote, porque nós vamos compartilhá-las nas próximas aulas. Professor, eu descobri que há uma relação com a administração e as finanças públicas. Professor, eu descobri uma relação entre a legislação trabalhista e as finanças públicas. E entre administração e matemática financeira, entre o nome do curso e as disciplinas. Você vai pensar nessas relações e vai anotar em seu caderno as suas descobertas, tá bom? Continuando. Mundo do trabalho.
o mundo do trabalho será o mundo de vocês. Será o mundo de vocês. Desse mundo aqui, vocês só vão sair com a aposentadoria e a morte. A vida inteira é vida de trabalho. O teu mundo será o mundo do trabalho. Então, precisamos conhecê-lo. Conhecer porque ele será o nosso espaço-tempo. Será a nossa terra pelos próximos anos. Vocês como técnico em finanças e eu enquanto professor. Vamos agora entender o que é a não interdisciplinaridade. Porque se entendermos o que é a não interdisciplinaridade ou a multidisciplinaridade, se entendermos esse conceito, a gente vai entender o que é a interdisciplinaridade e a sua importância para o mundo do trabalho. Gente, multidisciplinaridade é como esse desenho aqui, ó. Cada um no seu quadrado. Não há relação nem cooperação entre as disciplinas. O que é da matemática é da matemática. Matemática não tem nada a ver com português. Português não tem nada a ver com física. Física não tem nada a ver com história. História não tem nada a ver com filosofia. É cada um no seu quadrado. Não há uma cooperação. Qual é o problema da multidisciplinaridade ou da não interdisciplinaridade no mundo do trabalho? Olha aqui essa fotografia. Aqui é uma linha de produção. Daqui a pouco, final da aula, nós vamos falar sobre alienação do trabalho, um conceito desenvolvido por Karl Marx. Veja bem, aqui é o começo. Vamos supor que aqui é o fim. Aqui vai sair o trabalho. Tá, gente? Aqui sai o trabalho. Cada um faz a sua parte sem precisar da ajuda do outro. Cada um faz sua parte. Até chegar ao final, onde sairá o produto ou o trabalho. Então, na não interdisciplinaridade, não há, gente, não há um trabalho coordenado ou uma identidade grupal. Cada setor, cada colaborador cuida da sua área de serviço sem uma visão do todo. Ah, eu vou fazer o meu trabalho. Eu vou fazer o meu trabalho, você faz o seu, eu faço o meu. É uma postura não interdisciplinar que causa desvantagens para o mundo do trabalho. Uma empresa é uma equipe. O sucesso de todos depende do esforço coordenado de cada um, com esse cada um juntos num objetivo comum. Gente, quando eu não tenho a visão do todo e quando não há uma cooperação entre as partes, a primeira questão que surge numa empresa, essa é a desmobilização. E a desmobilização pode atrasar respostas e soluções para eventuais situações. Vou dar um exemplo. Aconteceu comigo. Atrasar respostas. O meu carro deu um problema no radiador. Era um domingo à tarde. Eu não tinha como consertá-lo. Mas eu consegui encontrar, sabe-se lá como, um mecânico aberto no domingo à tarde. Ele me disse, olha, eu vou fazer aqui uma, como vocês dizem, uma gambiarra para você rodar hoje e amanhã você conserta o problema. Aí ele pegou corante e colocou no radiador, no reservatório de água, e esse corante ele vedou o vazamento.
Depois que ele fez isso, aí minha esposa, a minha irmã fez isso uma vez. O meu filho fez isso uma vez. Depois do acontecido, você dá a resposta. Se tivesse me dito antes sobre essa possibilidade de colocar corante, não teria atrasado a resposta, a solução de um problema. É o problema quando a gente não atua de modo cooperativo, coordenado. As respostas atrasam. A resposta fica presa no departamento, fica presa com uma pessoa e ela acaba não acontecendo. Outro, a empresa ela pode sofrer os efeitos colaterais da especialização. O que é um especialista? Um especialista é aquele que sabe muito de muito pouco. Especialista é a pessoa que sabe muito, mas de muito pouco. A sua especialidade. Quando não há um trabalho coordenado, quando não há uma mobilização numa empresa, o que acontece? Ela só sabe fazer essa parte do processo. Ela não sabe fazer a parte dessa pessoa. Se essa pessoa faltar, vai ficar um vazio no processo de produção, no processo produtivo, porque ela não sabe. Ela sabe muito de muito pouco. A alienação do trabalho. O trabalhador não detém mais a posse do produto que fabrica. E ele não detém mais tampouco detém a posse do processo produtivo. Agora vamos falar da interdisciplinaridade. Olha só, gente. Existe cooperação e diálogo entre as disciplinas. Existe uma ação coordenada. Ó. Aqui é o objetivo. Aqui em cima é o objetivo. Olha só, um coopera com o outro. Eu estava vendo um meme, acho que é um meme nas redes sociais, sobre o Paris Saint-Germain, o PSG. Aí eu vou até usar esse quadro aqui para mostrar o que é interdisciplinaridade. O jornalista, ele fez um levantamento acerca dos passes que há entre o ataque do PSG. O ataque do PSG, quem é? É o Messi, de um lado, o Neymar de outro, e o Mbappé. Então, ele fez o seguinte levantamento. E esse meme que ele fez, esse levantamento, ele vai mostrar porque é que o PSG não vai ser campeão de novo da Europa. Ele mostrou, olha, isso aqui mostra que o PSG não vai ganhar a Liga dos Campeões. Ele pensou em termos, esse jornalista, em termos interdisciplinar. Ele percebeu o seguinte, que o Messi passa a bola para o Neymar passa a bola para o Messi sempre, o Messi passa sempre a bola para o Neymar passa a bola para o Mbappé, o Messi passa a bola para o Mbappé e o Mbappé não passa a bola para ninguém. Perceberam? Existe ataque no PSG? Não. Não há um ataque, porque não há coordenação entre as partes. Duas partes, o Neymar e o Messi, pensam em termos interdisciplinar. Olha só, para quem acha que jogador de futebol não é inteligente, ó. Jogador de futebol é inteligente, sim. Neymar e Messi pensam em termos interdisciplinares, cooperação, ação coordenada, mas o Mbappé pensa em termo multidisciplinar. Sou eu e ponto final. Se você reparar nos próximos meses que o PSG não vai ganhar a Champions League, você pode me cobrar depois, tá bom? Mas aqui é um exemplo claro do que é um trabalho interdisciplinar e do que é um trabalho não disciplinar. Gente, no mundo do trabalho, nós precisamos buscar a interdisciplinaridade. Ela é importante. Por quê? Porque vai possibilitar a colaboração
de várias especialidades no mesmo projeto ou fim. Então, o objetivo da empresa... Vamos, técnico em finanças. Vamos botar da empresa. O objetivo da empresa qual é? Só um minutinho. Pronto. O objetivo da empresa é aumentar as vendas. Esse é o objetivo da empresa. Aumentar as vendas. O setor de vendas vai fazer a sua parte em trabalho coordenado com o setor de marketing, em trabalho coordenado com a produção, em trabalho coordenado com recursos humanos. Todos os setores vão atuar juntos para aumentar as vendas da empresa. Aumentar as vendas da empresa não é responsabilidade só do setor de vendas, é de todos. Essa visão do todo é o que representa um mundo do trabalho interdisciplinar. Então, querido aluno, querida aluna, guarde bem essa visão, a visão interdisciplinar do trabalho. Mas, professor, o que é trabalho e o que é mundo do trabalho? Vamos responder agora? Vem juntos. Turma, trabalho. Nós temos dois conceitos de trabalho. Nós temos um conceito pessimista e nós temos um conceito otimista. Fala para o colega do lado. Opa, nós temos um conceito pessimista e um conceito otimista. Fala para o colega que está do outro lado. Há um conceito pessimista e há um conceito otimista. Fala para o colega que está na frente. Há um conceito pessimista, há um conceito otimista. Vamos agora entender qual é o conceito pessimista do trabalho. Tem a ver com a palavra trabalho. A palavra trabalho, ela vem de uma palavra em latim chamada tripaliare, o tripalho. O tripalho era um instrumento de tortura. Ó. Aqui é o tripalho. Ó. Um instrumento de tortura que também era usado para prender os animais que iam ser ferrados. Então, o nome trabalho vem de tripalium, um instrumento de tortura. Conceito pessimista. Se a palavra trabalho vem de um instrumento de tortura, o trabalho só pode ser tortura e sofrimento. Se a vida humana depende do trabalho e o trabalho causa tanto desprazer, podemos concluir que o ser humano ele está condenado à infelicidade. É o conceito pessimista de trabalho. Se a palavra trabalho vem de tripalho, um instrumento de tortura, o trabalho, na sua essência, é tortura e sofrimento. E uma vez ingressando no mundo do trabalho, nós estamos condenados à infelicidade. Eu, você, fala para o colega do lado. Eu, você. Nós estamos condenados à infelicidade. É, por exemplo, a versão bíblica. Ó. A terra produzirá para você espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva dos campos. Olha só o que Deus falou para Adão. Ó. A terra produzirá para você espinhos. Você comerá seu pão com o suor do seu rosto, até que volte para a terra, pois dela foi tirado. Você é pó e ao pó voltará. A visão bíblica sobre o trabalho é uma visão pessimista. O ser humano foi condenado a trabalhar porque ele perdeu o privilégio de morar no Jardim do Éden. E é por isso que as pessoas até hoje cultivam jardins nas suas casas, ou pelo menos uma flor. Sabe o que é esse jardim que o seu vizinho cultiva, que a sua vizinha cultiva, aquela flor? Saudades do Éden, saudades do paraíso. Claro que em termos filosóficos, que o Éden nunca existiu. Vamos lá. Temos também um conceito otimista. O trabalho não é só
dor e sofrimento. O trabalho é importante para a autoconstrução do ser humano. O ser humano, ele é pelo trabalho. Ele se constrói pelo trabalho. Pelo trabalho, o ser humano modifica o mundo, enriquece a sua percepção de mundo e de si próprio. O trabalho é algo maravilhoso. Se há uma montanha, os outros animais que dividem esse planeta conosco, diante de uma montanha, eles contornam a montanha e seguem o seu caminho. Os outros animais que partilham esse planeta conosco. Qualquer animal, diante de uma montanha, ele passa de lado e segue seu caminho. O ser humano não. O ser humano, pelo trabalho, ele constrói um túnel. E atravessa a montanha pelo meio. Pelo trabalho, o ser humano modifica a natureza ao seu, a sua imagem e semelhança, digamos assim. O ser humano não se conforma. Se há uma montanha na frente dele, ele vai fazer um túnel. O ser humano não se conforma. Se há um rio entre ele e seu objetivo, ele faz uma ponte. O ser humano não se conforma com a seca. Ele represa a água. Pelo trabalho, o homem modifica o mundo. E ao trabalhar, ele se enriquece. Conhecimentos, habilidades, relações humanas. Ele se torna mais humano. Ele constrói a sua própria subjetividade. Pelo trabalho, o ser humano desenvolve a imaginação. Ele aprende a se relacionar com os demais. Ele aprende a exigir de si mesmo a superação de dificuldades. Só quem me conhece sabe como ontem foi difícil a minha rotina de aulas, depois de uma noite inteira no hospital com minha esposa doente. A vontade que eu tinha, 6 da manhã, quando eu vinha para o Canal Educação, era dormir e inventar uma desculpa. Mas estamos no mundo do trabalho, o mundo da superação. Eu imaginava que não ia conseguir dar as aulas da tarde. Eu fui e dei as aulas da tarde numa escola em Teresina. Eu imaginava que chegaria em casa tão cansado que não ia conseguir planejar aulas. Eu planejei aulas. Eu fiz aulas, corrigi provas e fui dormir como todo dia, depois de 11 da noite, após meus trabalhos pessoais em casa. Eu me superei. Pelo trabalho, o ser humano supera a si próprio. Transcende, meu irmão. Transcende, meu querido. O mundo do trabalho é o mundo da superação. E o mundo da vida escolar também é o mundo da superação. Supere-se. A prova está difícil. A minha sobrinha, Maria Clara, ela estuda no IFP. Ela estava com enorme dificuldade em química. Ela tirou 3 numa prova em química. Ela chegou em casa chorando, porque não estava entendendo a matéria. Chorando. Sabe o que foi que ela fez? Ela não reclamou da escola. Ela não reclamou do professor, que o professor não sabe ensinar, que a escola é ruim. Ela não ficou chorando. Ela estudou. Viu vídeos na internet sobre o assunto. Estudou, fez cálculo. Ela chorava que não estava entendendo e ela insistia. Essa menina passou 2 semanas com uma obsessão em química para recuperar a nota. Ela faz a segunda prova. Sabe qual foi a nota dela? 10. Ela tirou 10. 10 em química, que é difícil. Ela se superou. Querido, querida, a vida é superação. Você não pode ficar reclamando, lamentando. Ah, eu fiquei 2 anos sem aula na pandemia e eu não sei isso. Corre atrás, que o mundo não vai parar. O mundo não vai parar, querido aluno. De Coivaras, de Ilha Grande, Joaquim Pires, Landre Salles, Monte Alegre, Nova Santa Rita, Nossa Senhora de Nazaré. O mundo não vai parar porque você ficou 2 anos sem aula. Corre atrás. A geração dos teus avós ficou 6 anos sem aula com a Segunda Guerra Mundial. A Europa parou por 6 anos. Terminou a guerra, a Europa estava reduzida a escombros.
Não ficaram lamentando, buscaram, se superaram. Então, querido aluno, pelo trabalho nós nos superamos. Na escola também superamos. Eu tinha um aluno, esse aluno chegou para mim e falou assim: professor, eu não tenho tempo para estudar. Ele é aluno meu de filosofia. Aí ele tirou 3 na prova. Aí eu perguntei para ele por que ele tinha tirado 3 na prova. Ele falou que, claro, não tinha estudado. E eu falei: por que você não estudou? Ah, professor, porque eu não tenho tempo para estudar. Aí eu escutei assim: gente, não existe a história que não tem tempo para estudar. Não existe. Não venha para mim com essa história de que não tem tempo para estudar, não, tá bom? O que é que você faz entre meia-noite e 5 da manhã, por exemplo? Mas olha só. Aí esse aluno falou que não tinha tempo para estudar. E ele queria uma segunda chance. Eu sou um professor bom. Eu não sou um professor rigoroso ao extremo. Tá bom? Eu sou um bom professor. Eu dei a segunda chance para ele. Mas eu perguntei para ele o seguinte: é verdade que você não tem tempo para estudar? Ele falou: não, professor, eu não tenho tempo para estudar. Aí eu perguntei assim para ele: filho, que horas é o teu almoço na tua casa? Era uma aula de manhã. Eu perguntei: que horas que tu almoça? Aí ele falou assim: professor, eu almoço mais ou menos 1 da tarde, na hora que eu chego da escola. E eu falei assim: pode fazer o seguinte, estuda na hora do almoço, porque eu tenho certeza que você vai arrumar tempo depois para almoçar. Tempo é prioridade. Estuda na hora do almoço, que eu tenho certeza que não vai morrer de fome, você vai estudar depois. Então, gente, a vida é superação. Pelo trabalho surge a família, o Estado e a escola. Trabalho e emprego. Aqui é a diferença. Olha só que interessante, gente. Apesar das palavras trabalho e emprego serem semelhantes e parecerem ter o mesmo significado, há uma diferença. O trabalho é o teu projeto de vida. Essa disciplina que você tem aqui no canal Educação na sua escola. Pelo teu projeto de vida, você vai buscar, né, um rumo para a sua carreira profissional. O trabalho é o teu projeto. O meu projeto é ser psicólogo. É o teu trabalho. Psicólogo. É o teu objetivo. O emprego é uma fonte de renda. O emprego é uma atividade que eu realizo só para ganhar dinheiro. Nem sempre o meu emprego é o meu trabalho. Eu posso me formar em psicologia e trabalhar vendendo óculos numa ótica. O meu emprego é vendedor de óculos numa ótica. Mas eu sou formado em psicologia. Emprego eu busco para conseguir dinheiro. O trabalho como sentido. Então, o que é felicidade, gente? Felicidade é quando... Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Felicidade, gente, é quando o teu trabalho é o teu emprego. Lionel Messi, mais uma vez. Lionel Messi, qual é o projeto de vida dele? Jogar futebol. É o trabalho. É o projeto de vida dele, jogar futebol. E ele joga futebol. O emprego dele é como jogador de futebol. O projeto dele era ser jogador de futebol. O emprego dele, jogar futebol. Realização pessoal, felicidade. Por isso que o Messi é uma pessoa feliz. Porque ele trabalha naquilo que ele gosta e ainda recebe dinheiro. Ele trabalha naquilo que gosta e ainda pagam para ele. Perceberam? Isso é felicidade. É a realização pessoal. Então, querido aluno, querida aluna, você está se formando em técnico em finanças. É o teu trabalho, é o teu projeto de vida. É o início da tua carreira profissional. Que você tenha habilidades e competências suficientes para fazer com que o seu trabalho se torne o seu emprego. E que você seja uma pessoa realizada.
E que você tenha a capacidade de se reinventar sempre. De ser sempre melhor. Ter sempre amanhã uma versão melhor do que você é hoje. Tá bom? Vamos terminar a nossa aula, faltando 15 minutos, com críticas ao mundo do trabalho. Porque não é só flores, tá bom? Coivaras do Piauí, Ilha Grande, Joaquim Pires, Landry Salles, Monte Alegre, Nova Santa Rita, Nossa Senhora do Nazaré. Turma, o trabalho, o mundo do trabalho, não é só a realização do projeto de vida, não é só o emprego, questão da renda, não é só a questão da interdisciplinaridade. Nós temos críticas a fazer ao mundo do trabalho. E essas críticas, elas foram realizadas principalmente por um filósofo alemão chamado Karl Marx. O que Karl Marx fez foi apontar como o mundo funciona. No século XIX, após a Revolução Industrial, o surgimento das indústrias, a exploração dos operários estava nítida. Extensas jornadas de trabalho, em péssimas instalações, salários baixos, mão de obra infantil, baixa remuneração das mulheres, etc. Diante dessa realidade, o filósofo Karl Marx, ele apontou com seus estudos: no sistema capitalista, no mundo do trabalho, o trabalhador, ele perde mais do que ele ganha. Ele perde mais do que ele ganha. Porque ele produz para outra pessoa, numa relação que é desigual. O trabalhador, ele não escolhe o seu salário. Quem escolhe o seu salário, quem é? É o patrão. O trabalhador, ele não escolhe o horário de trabalho. Quem escolhe é o patrão. O trabalhador não escolhe o ritmo de trabalho. Não escolhe o ritmo. Quem define é o patrão. O trabalhador, ele é sempre comandado de fora, por forças que ele não controla. É uma análise crítica da sociedade, isenta do juízo de valor. Ele apontou como é o mundo do trabalho. Ele fez uma crítica racional, filosófica, sobre essa situação. Mas ele apontou mais coisas. Vem comigo. Ele falou sobre alienação. Nós temos uma visão, no senso comum, de que alienada, é uma pessoa que é aérea, que é desorientada, que é perdida. Gente, alienação, segundo Marx, é o que eu vou explicar agora. Antes da Revolução Industrial, antes das indústrias, o trabalhador, ele era o dono do produto que fabricava. Ele era o dono. Por exemplo, o trabalhador, em casa, ele fabricava cadeiras, vendia cadeira e ficava com dinheiro. Antes das indústrias. A pessoa fabricava a sua cadeira, levava para o mercado, vendia, ficava com dinheiro. O trabalhador, ele tinha posse do processo produtivo, a força de trabalho, a confecção da cadeira. Ele tinha posse, né, do mercado, ele vendia a cadeira e ele tinha a posse do dinheiro, ele ficava com o dinheiro. Tudo era do trabalhador. Quando chegaram as indústrias, no sistema capitalista, o trabalhador passou a trabalhar para outra pessoa. Ele não conseguia mais vender suas cadeiras no mercado e foi pedir emprego para o industrial. Ele perdeu a posse do produto que fabricava. Ele não mais fabricava a cadeira. Ele passou a fabricar uma perna da cadeira na linha de produção. Ele não fabricava mais a cadeira completa. Ele fabricava uma perna da cadeira. Ele perdeu a posse do processo produtivo.
ele passou a fabricar cadeiras para o capitalista em troca de um salário. O capitalista vendia as cadeiras, ficava com o dinheiro e dá migalhas para a gente, o salário mínimo. Olha só, antes o trabalhador tinha todo o dinheiro para ele. Agora ele fabricava mais cadeiras em menos tempo. Aliás, fabricava a perna de uma cadeira, menos tempo. E quem ficava com dinheiro, ó, quem fica até hoje com dinheiro é o industrial, é o burguês, é o patrão. Assim, o trabalho que era a vida dele tornou-se algo externo e estranho. O trabalho não pertence mais ao trabalhador. O trabalho pertence ao capital, ao capitalista. Marx chama essa situação de alienação. O que é alienação? O trabalhador perdeu a posse do processo produtivo, da fabricação da cadeira e perdeu a posse do produto da cadeira. Isso é alienação em Marx. E, professor, mas o salário? Também temos um problema a falar sobre o salário. O sistema capitalista, ele se sustenta pela produção de mercadoria. O que é uma mercadoria? Mercadoria é tudo aquilo que possui valor de venda. Uma cadeira é mercadoria? Sim, porque ela tem um valor de venda. Por exemplo, R$5. Como eu defino o preço da cadeira? Pela força de trabalho, né, pelo trabalho socialmente necessário para produzi-la. Ou o preço de uma cadeira é equivalente ao tempo gasto na produção. Se eu gasto muito tempo para fabricar algo, essa coisa que eu fabrico vai custar caro. Se eu gasto pouco tempo, isso que eu fabrico vai custar barato. É por isso que, por exemplo, você está em casa, aí vamos supor que, né, a torneira da cozinha quebrou, aí você chama um bombeiro, né, alguém para consertar a torneira. Aí ele olha e ele faz só apertar o parafuso, apertou o parafuso lá, em 1 minuto ele consertou o problema. Aí ele te diz, você pergunta, quanto é que é o valor? Ele fala, R$100. Nossa, R$100 para 1 minuto de trabalho. Por quê? Porque o preço de um serviço, de um produto, ele é equivalente ao tempo que eu gasto para realizá-lo. O preço justo. Por que é que um diamante é tão caro quanto um carro? Porque para lapidar um diamante bruto, eu gasto o mesmo tempo para fabricar um carro. Fala para o colega do lado. O preço de um produto é o tempo que eu gasto para produzi-lo. O preço de um produto é o tempo que eu gasto para produzir. O preço de um produto é o tempo que eu gasto. No capitalismo, quando nós vendemos nossa força de trabalho por salário, a gente também se torna uma mercadoria. O trabalhador é uma mercadoria. Nós temos um valor, um preço. Eu não tenho nada. O que é que eu tenho? Como professor, eu tenho minha inteligência e minha força de trabalho. Eu tenho um preço para o canal de educação. Eu tenho um preço para as escolas de trabalho. Eu me tornei uma coisa. No capitalismo, as pessoas se tornam coisas. Isso se chama reificação. Os seres humanos viram coisas. E como coisas, nós temos nosso preço. Você terá seu preço no mercado de trabalho. Assim como eu tenho o meu preço. Eu sou uma mercadoria. Temos também o processo inverso, que é o fetichismo. A mercadoria, um ser inanimado, adquire vida. Professor, mentira. Pandemia. A economia não pode parar. As lojas não podem fechar. Precisamos vender os produtos. A economia não pode parar. Pessoas morrendo aos milhares, 2.000, 3.000 seres humanos morrendo por dia e a pessoa na TV. A economia não pode parar. Sabe por quê? Porque o forno elétrico, ele tem vida e você não tem vida. Você é uma coisa.
É mais fácil eu trocar um ser humano por outro do que eu trocar um produto que eu vou vender. O forno elétrico tem que ser vendido para dar dinheiro para o capitalista. As coisas ganham vida e quem tem vida vira coisa. As pessoas humanas viraram coisas manipuláveis durante a pandemia. 700 mil pessoas morreram por nada. Por nada. Morreram para que o forno elétrico tivesse vida, para que a geladeira tivesse vida, para que o carro, para que a borracha, para que o lápis de cor, para que... Morreram porque são coisas. No capitalismo, quem tem vida é a mercadoria, os produtos. E para encerrar, salário. Gente, o salário deveria corresponder ao custo de manutenção do operário e da sua família. Porém, o capitalista contrata o trabalhador para trabalhar durante um certo período de horas, a fim de alcançar determinada produção. Só que o trabalhador, ele sempre produz mais do que o seu salário. Só que o que ele produz mais fica no bolso do patrão. É o que nós chamamos de mais-valia. Valor que o operário produz na empresa, além do valor de sua força de trabalho, um valor que é apropriado pelo capitalista. O capitalista se apodera de um valor que foi o trabalhador que produziu. Olha aqui bem rápido aqui um exemplo. Ó. Aqui rapidinho. Ó. Dagoberto trabalha numa fábrica. Ele faz 300 peças por dia. Ele trabalha de segunda a sexta-feira, 22 dias ao mês. Ele produz 300 peças vezes 22, 6.600 peças por mês. Cada peça é vendida por R$5. Quanto é que o Dagoberto produz na empresa por mês? Ele produz para a empresa por mês R$33 mil. Ele produz para a empresa por mês R$33 mil. Ele recebe R$33 mil de trabalho, de salário? Não. O salário dele é de R$1.500 por mês. Esses 31.500 que ele produziu e que não ficou com ele, vai para o bolso de quem? Para o bolso do capitalista. 300 peças que ele fabrica num dia, vezes R$5, dá 1.500. Agora o mais espantoso. Em um dia de trabalho, Dagoberto produz, 300 peças, R$1.500. Ele só recebe por um dia de trabalho. Nos demais, ele trabalha de graça. Esse conceito de mais-valia é que faz o capitalista ficar rico, o patrão ficar rico. Não é o lucro, não são as vendas, é a exploração do trabalhador. O trabalhador produz R$33 mil e só recebe 1.500. O demais fica para o bolso do patrão. São as críticas ao mundo do trabalho. Terminamos nossa aula. Maravilha, maravilha. Fica uma atividade aqui para casa para vocês, certo? Nossa revisão, tudo o que aprendemos na aula de hoje sobre processo de aprendizagem interdisciplinar, o que é interdisciplinaridade no mundo do trabalho, certo? Suas características, aprendemos conceitos de trabalho, aprendemos o que é uma relação de emprego, aprendemos também alguns conceitos de Karl Marx, como alienação, fetichismo, mercadoria ganha vida, reificação, os seres humanos viram coisas, mais-valia, o ser humano produz e não recebe pelaquilo que produz, e alienação, o ser humano perdeu a posse do processo produtivo e perdeu a posse do produto que lhe escapa. Em nossa próxima aula, nós teremos uma aula sobre relações entre o trabalho e a educação. Professor, tem relação entre trabalho e educação? Sim. Quanto maior a escolaridade,
mais dinheiro. Vou explicar na semana que vem. Abraço carinhoso. Salve, salve! Tchau!